Olá, começa agora mais uma edição do JRS São Paulo e eu estou aqui com uma mestre, olha só, em comunicação empresarial, a Alexandra Fabri. Seja bem-vinda aqui ao JRS São Paulo, é um prazer te receber e nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, até mesmo agora com a crise econômica. Vemos que tem as pessoas cada vez mais assim, a confiança caindo, por exemplo, na economia, apesar dos esforços do governo, do Congresso e até mesmo da iniciativa privada. Como que está esse cenário, assim, na tua opinião, Alexandre? William, o que eu percebo é que, assim, essa instabilidade que a gente vive no país, né, aqueles comportamentos, aqueles sentimentos que normalmente a gente já traz, é claro que acaba acentuando. E se eu não tomo cuidado, e se eu não me observo nesse patamar, eu acabo me perdendo e acabo sendo engolido por todo esse cenário, realmente. O ser humano, ele está cada vez mais se dando conta que não basta só o conhecimento técnico, né? É importante uma formação, uma pós-graduação, sem dúvida, uma coisa não exclui a outra. Porém, se ele não der conta, né, dos seus fantasminhas, né, daquilo que atrapalha os seus próprios resultados, porque ninguém atrapalha mais a gente mesmo do que nós mesmos, né? Nós mesmos somos nossos próprios vilões. Você que está assistindo a gente, às vezes é a questão de olhar um pouco mais para dentro, assim, de si, né? Com certeza, William. E o que acontece? O que eu percebo? Pessoas que têm grandes resultados, que têm sucesso, né, na sua vida profissional, como empresário, são pessoas que são corajosas para olhar para dentro de si. E requer coragem porque dói, né? Nem sempre eu gosto daquilo que eu vejo. E o que eu observo é que enquanto você coloca a culpa no governo, na concorrência, no colega de trabalho que te sacaneou, enfim, enquanto você coloca a culpa ou a responsabilidade nos fatores externos, esses eu não consigo controlar. A única coisa que eu consigo controlar ou melhorar, administrar, sou eu mesmo. Então, o que eu vou fazer com tudo isso que eu estou passando? O que eu vou fazer para transformar isso tudo? Temos visto que o desemprego aumentou muito nos últimos anos, as pessoas não sabem daqui a pouco se a sua profissão não vai ser abalada com o advento de tecnologia e inteligência artificial. Além da capacitação, né, que tem que ter a capacitação técnica, tem que ter um preparo emocional, um preparo íntegro, assim, para manter tudo alinhado, digamos assim. Com certeza, William. Na verdade, as pessoas normalmente são contratadas por essa competência técnica, né? Então, sei lá, ele é engenheiro e se ele tem a formação, a experiência em engenharia, ele é contratado, enfim, claro, analisando o currículo, uma série de coisas, mas normalmente elas são demitidas por conta de comportamentos, questões comportamentais. Então, hoje o mercado exige cada vez mais aquele profissional que saiba se adaptar, né, que saiba lidar com mudanças, com conflitos, que tenha inteligência emocional, a questão da comunicação, do relacionamento. Esse, não importa o que sobre de profissão, ele sempre vai ter espaço no mercado, você pode ter certeza. Olha, se você se identificou com esse papo que a gente está tendo aqui, no finalzinho do programa, a Alexandra vai dar algumas dicas, de repente, para a pessoa também olhar para dentro de si. Ela também vai ser a nova colunista da revista JRS, olha só, em primeira mão, né? Esse convite está feito, viu, Alexandra? Com o maior prazer. Vamos falar um pouquinho também do livro, né? O Código T, a Fórmula da Transformação. Eu estou vendo ele aqui na minha frente. Isso, e aliás trouxe de presente para você, tá? Olha só, uma honra, viu? O Código T foi um livro que eu lancei agora no final do ano, que fala justamente sobre essa questão. Na verdade, é a fórmula da transformação, porque ele traz um passo a passo, uma metodologia baseada em 3 passos, onde eu sou capaz de identificar aquilo que eu preciso mudar em mim, e o que fazer para isso, entender por qual motivo esse comportamento, esse sentimento está se manifestando em mim e o que fazer para transformar. Ou seja, é considerar ali, fazer aquela avaliação, às vezes até parar um pouco, porque a gente tá no dia a dia, segue ali, né, correria. Tem gente que nem almoça, eu vejo no metrô, às vezes, o pessoal tá comendo ali, nem consegue fazer a digestão direito, né? Com certeza. E nesse esse ritmo de piloto automático, né, a gente age e não percebe por qual motivo está agindo assim. E se eu não percebo, como que eu vou eliminar? A gente estava trocando uma ideia antes aqui e eu conversando com ele, eu dizia, muitas vezes a gente fica querendo eliminar o sintoma, né? Então, eu estou insegura, o que eu vou fazer para ficar mais segura? Eu vou criar um esquema X, Y, eu vou tomar um remédio, tudo é válido, ok? Agora, se eu entender por qual motivo
essa insegurança é acionada em mim, eu vou na raiz. Então, ao invés de eu tomar aquele remédio para dor de cabeça, né, eu tomo um remédio para a causa. Por qual motivo a dor de cabeça? É um problema no fígado? Então, eu trato o fígado e não a cabeça, né? Então, essa é a proposta do Código T, entender a raiz, né, desses comportamentos que tanto limitam os nossos resultados. Olha aí, lançamento da Literary Books, lançamento em todo o Brasil. Esse lançamento, ele vai ali na raiz dos problemas, né, para resolver mesmo, às vezes, aquela ansiedade que está se mostrando excessiva, o estresse que muitas vezes, eu quero ali na ansiedade, vou resolver todos os problemas de uma vez só. Mas ali a máquina não consegue parar, né, porque o corpo humano é uma máquina também. Exatamente. E o que acontece? Às vezes eu não consigo eliminar, mas às vezes eu consigo, entendendo por qual motivo ela se manifesta, eu consigo administrar. Eu falo que alguns fantasminhas, eles continuam a ficar perto da gente, mas eles já não nos assustam, você sabe, não deixa eles entrarem em cena, né? E para fazer os estragos que eles acabam fazendo. Mas quais os problemas, geralmente, assim, é mais de comunicação, às vezes, ou desentendidos, né? O que geralmente acontece que ocasiona nessas demissões, muitas vezes até mesmo precipitadas, né? Sim, na verdade, os comportamentos assim que eu presencio, né, no dia a dia, como mentora e consultora de gestão de pessoas, são comportamentos como falta de empatia, né, com o colega, conflitos interpessoais, a pessoa não tem habilidade de se relacionar, ser resistente a mudanças. Esses são os comportamentos, não aceitar feedbacks, aquela pessoa que é muito resistente no sentido de que estou sempre certo, sabe? Eu falo, quando a gente admite um erro, a gente tem meio caminho ali para um grande caminho para mudar. Agora, aquele colaborador que não admite os próprios erros, isso são grandes causas de desligamento também, porque não tem como você mudar, né, William? A pessoa nem admitiu, como que você vai fazer uma jornada para ajudá-lo? A gente está falando basicamente sobre relações humanas aqui. Fala um pouquinho sobre teus estudos, eu vi que tem uma vasta formação sobre isso. Por onde já foi essa jornada toda para chegar até o Código T, Alexandra? Foi uma longa jornada, né? Na verdade, assim, eu comecei com a minha formação em relações públicas, né? Acreditem ou não, eu sou... Por isso a comunicação está fluindo solta aqui. Minha graduação em relações públicas, mas assim, desde a minha graduação faz 22 anos que eu estudo comportamento humano, né? E por qual motivo? Onde todo mundo queria ir para eventos, para marketing, eu sempre gostei de comunicação interna, sempre gostei de público interno. E aí fui fazer especialização em RH, mas me faltava. Eu falei, eu quero mais ferramenta, quero conhecer mais, eu queria conhecer as relações humanas. Então, a pós em RH me deu mais a parte prática das empresas, organizacional, mas não era ainda aquilo que eu queria. Aí eu fui para a comunicação empresarial, mas também focado para a comunicação interna. E a minha dissertação na época, né, muitos anos atrás, era mostrar que se eu não mexer nas relações humanas, eu posso mexer em todos os instrumentos de comunicação, eu não vou ter sucesso, né? E eu acabei na dissertação comprovando isso. Beleza, mas e aí? Eu não tinha ferramenta para mexer nas relações humanas. Foi onde eu fui para a psicanálise. Aí eu fui para a psicanálise, né? E aí eu entendi por qual motivo os conflitos, as coisas acontecem, mas me faltava a ferramenta. Aí eu fui para a PNL, aí onde eu fiz toda uma formação em programação neurolinguística. Olha só, né? Teve uma vasta jornada, viu? Quando às vezes a pessoa fala assim, mas como você teve sorte, né, Alexandra? Fez o seu livro. Não é sorte, né? É um trabalho contínuo e que está em constante transformação, né? Em constante construção até mesmo. Com certeza. Eu falo que se eu colocar no papel, tanto que eu já investi e invisto, né? Semana que vem eu estou aqui para fazer um módulo, mais uma formação em constelação. Então, quer dizer, não dá para parar, né? Eu vendo conhecimento, né? Eu vendo ferramentas, então eu tenho que estar sempre atualizada para trazer o melhor para os meus clientes, com certeza. Tá certo, né? Mas o pessoal às vezes está mexido ali, né? Ficou mexido com o que a gente está falando aqui no programa de hoje. Mas às vezes não sabe nem por onde começar uma avaliação interna,
como refletir até mesmo sobre tudo isso. Quais seriam os caminhos, Alexandre, para começar um trabalho todo, né? Além de falar contigo, né, que o teu contato está aqui embaixo, mas também todo um trabalho que pode ser iniciado para transformar essa realidade do profissional. Bom, eu vou falar duas coisas, tá? Porque eu acredito que seja importante. Eu vou passar para vocês do que se trata o Código T, que eu acho que isso é uma coisa que vocês aí que estão em casa podem começar a praticar. É claro que o livro ele tem a minha história de clientes que eu coloquei, tem um passo a passo. Mas rapidamente eu vou mostrar o conceito que de repente já algumas fichinhas já podem ir caindo, tá? Então, diante daqueles comportamentos que você está percebendo que está prejudicando sua vida, seus resultados, né? Sua vida pessoal, profissional, o primeiro passo é observar. O primeiro passo dessa metodologia, tá? O que é observar? Observar as reações que ocorrem no seu corpo quando esse comportamento vai, né, ser desabrochado, né, e as reações do corpo e em que situação específica ele é acionado. E por qual motivo observar? Para eu saber exatamente o que me tira do eixo, tá? E observar os sinais do corpo, porque vai chegar um momento que eu vou precisar administrar, recuar. Então, os sinais no meu corpo ajudam nessa jornada, entendeu? E aí eu vou para a segunda fase da metodologia, que é o analisar. Por qual motivo esse comportamento está sendo acionado nessa situação? Por que ao falar com o William, de repente eu fiquei nervosa? O que o William representa? Eu já passei por alguma situação semelhante que eu não fui bem sucedida, ou houve alguma situação na minha casa, dos meus pais, que pode ter uma relação que me despertou essa ansiedade, porque normalmente as nossas pendengas ou vieram das nossas relações lá de casa, dos nossos pais, ou experiências que a gente passa no decorrer das nossas vidas. Marcou, ela reflete no futuro. Tá? Até porque o ser humano ele procura sempre padrões, né? Exatamente, acaba refletindo. Aí fala assim, ó, o fantasminha não ficou resolvido, ele fica recalcado. E aí ele passa, vem outros personagens para te lembrar aquilo. E aí o terceiro passo é o transformar. O transformar, na verdade, muitas vezes, eu entendendo de onde vem, muitos dos meus clientes já transformam. Porque falam, é por isso que eu tô assim, né? Agora, é claro que de repente você vai se deparar com traumas. Aí eu sugiro que procure a ajuda de especialistas, de profissionais, que tratem aí esse trauma, porque o transformar vai ser um pouco mais delicado. Mas na maioria das vezes você consegue com algo, uma palavrinha que eu falo que ela é mágica, chama ressignificação. O que é ressignificação? Ressignificação é dar um novo significado à minha história. Então, aquilo que eu passei, ele me machucou, ele serve para explicar, mas não justificar, porque daqui para frente a escolha é minha o que eu vou fazer com isso. Né? E se eu entender que cada um que me feriu, ou eu mesma que me feri naquela situação, foi o melhor que ele pôde e não dava para ser diferente, entendeu? Porque existe todo um contexto e não adianta eu ficar arrastando minhas correntes, né? Então, se eu dou um novo significado e olho para essa coisa não como um papel de coitada, de vítima, mas olha, serviu como aprendizado, o que eu peguei daqui e bola para frente, com certeza eu ressignifico e transformo. Olha só, viu? Tá aí a dica. Como mudar, como transformar a realidade de um profissional, às vezes, que está ali caminhando, às vezes para um isolamento, muitas vezes até, né? Como que ele pode trabalhar também uma outra alternativa? Bom, eu passei o passo a passo do Código T, mas não só isso, tá, gente? Nós temos N profissionais, N linhas que ajudam no nosso autoconhecimento. E não existe uma linha que seja melhor que a outra, não é porque eu estudei psicanálise, estudei programação neurolinguística que eu vou defender que são as únicas. Não, eu mesmo já fiz vários cursos, várias terapias em mim mesmo. Por qual motivo? O importante é aquela em que faz bem para você, tá? Então, você é um terapeuta, se você precisar de uma orientação de um caminho, um coach, um mentor, enfim, treinamentos, de desenvolvimento humano. O importante é aquele caminho que te leva a você mesmo, tá? E que faz bem para você. E, de repente, o meu caminho não é o melhor para você, como não é o melhor para você e o seu não é para mim e assim por diante. Mas o importante é ter coragem, né, de entrar e procurar
ajuda a procurar investir em você. É engraçado como as pessoas acham caro pagar um terapeuta ou um profissional ou um desenvolvimento humano, um treinamento, seja lá o que for, mas elas não colocam no papel o emprego que ela perdeu, né? Aquele consumo exagerado porque a autoestima dela está baixa, que estoura o cartão, né? Ela não coloca que isso é devido a um comportamento que não está adequado, né? É uma promoção que não veio porque é um comportamento que ela não estava bacana. Ela não computa esses prejuízos, mas acha caro investir em si mesmo. Inscreva-se no canal, ativa o sininho, tudo certinho. E vai também no canal da Alexandra, que lá tem muita dica boa, né, Alexandra? Com certeza. Toda semana eu faço vídeo com muito carinho. São dicas de comportamento, dicas de gestão de pessoas, para facilitar mesmo o dia a dia. Então, toda essa experiência minha dos 15 anos, veio uma novidade, veio alguma coisa, eu insiro lá em vídeos curtos, para que seja um instrumento que facilite a vida das pessoas. Eu falo que viver sempre vai ser desafiador. Eu desconheço uma pessoa que fala, até se olha por fora, você acha que a vida é uma boa, mas todos nós temos os nossos fantasmas, nossas dores. Então, viver para mim sempre vai ser desafiador, porém pode ser mais fácil, pode ser mais leve, se eu tiver as ferramentas adequadas. Tá certo, olha só. Alexandra, foi um prazer te receber aqui no JRS São Paulo. Conta com a gente. Com o maior prazer, vou escrever para vocês e compartilhar um pouco dessa minha experiência. Tá certo. O JRS São Paulo volta na semana que vem. Nós vamos falar sobre Food Techs. Fique ligadinho. Até a próxima.